que colheu os frutos da desobediência. E aí o que aconteceu? Eu fui expulsa de grupos, eu fui bastante humilhada, eu fui tratada como demônio, como pombagira, como sem sequer ter dado motivos, porque até então eu não tinha cometido pecado algum. Eu vivia em obediência, em sacrifício. Eu a recém tinha doado todo o meu salário na Fogueira Santa. Eu ainda fiquei devendo no cartão de crédito porque eu não tinha dinheiro para pagar as minhas contas, porque eu tinha feito o meu sacrifício, eu tinha doado todos os meus carros, eu doei todo o meu patrimônio. Só sobrou a minha casa, que por pouco eu não doei, porque o senhor sabe o quanto eu desejava servir a Deus no altar. E para servir a Deus no altar, a gente não poderia ter nada no nosso nome. Eu não dei nada para minha mãe, eu não dei casa para minha mãe, porque eu pensava primeiro em Deus, para a obra de Deus crescer, para Jesus voltar. E eu acreditava no meu chamado. Gastei com exame de sangue, porque eu estava nas aulinhas de missionária, até que uma pessoa me disse que eu era mais útil fora da igreja do que dentro da igreja. E eu disse, o quê? Eu sou um objeto? Porque eu sou mais útil na política do que falando de Jesus? O homem pode definir o meu chamado? Bispo, eu sei que Jesus existe. Eu sei que todos nós vamos passar pelo julgamento. E eu quero dizer para o Senhor que depois de 6 anos, depois de ter obedecido na Fogueira Santa, em ter sacrificado tudo para Deus, eu fui literalmente chutada da igreja, né? Com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter doado tudo para Deus. E eu queria pedir para o Senhor, para com a Fogueira Santa, bispo. Para. Pede o dízimo só. Porque eu fui demitida da Record com uma mão na frente e outra atrás, depois de ter dado meu Isaac. E foi injusto, sim, porque eu não deixei a desejar no meu trabalho, eu cumpria com os meus horários. Eu acredito que as pessoas da direção da Record não têm nada para falar de mim. Mais uma vez, misturou vida pessoal com profissional. Não foi cumprido o meu contrato. Eu fui demitida bem antes do tempo, não teve multa rescisória, porque eu assinei um contrato sem multa rescisória. Então eu realmente me vi no fundo do poço. E eu implorei a ajuda de vocês, da igreja. Eu disse, eu não tenho dinheiro, eu não sei o que fazer na minha vida. Eu sabia ser apresentadora de TV, ou eu não consigo nem falar. Porque me dói. E eu pedi ajuda, bispo. Eu implorei, eu disse, pelo menos me devolve uma parte do dinheiro para mim abrir algum negócio, porque eu não pensava em mim, eu só pensava em Deus. Eu disse, por favor, me devolve pelo menos uma parte do que eu doei para mim abrir um negócio para mim, porque eu não tenho como sustentar o meu filho. Eu implorei. E eu pedi ajuda para sua filha, a Cristiane Cardoso, e ela disse que o senhor disse que o senhor não tinha nada a ver com isso. E aí eu fiquei pensando assim, tipo, e a minha alma? E tudo bem eu ir pro inferno porque eu não sabia fazer outra coisa. Eu acabei de ser demitida do meu trabalho com uma mão na frente e outra atrás, sem ter pecado. Eu ia fazer o quê?
Voltar para a prostituição? E a minha alma? E as milhares de almas que estavam caindo comigo? Caindo com a minha queda. Porque se converteram através do meu testemunho. O que é que vocês queriam? Que eu fosse exemplo de desobediência? Desobedeceu, voltou pro puteiro. Mas graças a Deus, Deus não me desamparou. Eu não sei se foi o Senhor que negou a igreja me devolver pelo menos uma parte das minhas doações. Mas eu ouvi no dia que eu não ia trazer nada disso a público. O senhor sabe disso. Eu tinha conversado tudo isso antes, pedindo que, por favor, me devolvessem pelo menos uma parte para mim abrir um negócio, porque eu não sabia do que viver. E eles me disseram que eles não iriam devolver as minhas doações para não abrir precedente para outras pessoas pedirem as doações. E tudo bem a minha alma ir pro inferno, né, bispo? Tudo bem. Eu sou exemplo de desobediência, tudo bem voltar pro puteiro, né? Só que Jesus teve misericórdia de mim. E sabe quem me ajudou, bispo? A pessoa que o senhor mandou, orientou, que eu abrisse mão da amizade. Aquela pessoa, logo que eu me converti, que eu acreditava que eu estava obedecendo a Deus quando eu recebi a orientação. E foi graças a ele que no ato de desespero eu não estava lá no puteiro. Deus teve tanta misericórdia de mim que colocou na minha vida um homem de Deus, que hoje é meu marido, que sabe da minha história, que é uma pessoa que crê em Jesus. Deus não me desamparou. Então, Bispo Macedo, eu venho até aqui falar com o senhor para que o senhor consiga entender tudo o que aconteceu, porque é muito fácil julgar as pessoas sem ouvir da boca delas o que está acontecendo. Então, bispo, eu peço para o senhor, para com a fogueira santa, bispo, porque o senhor está levando almas para o inferno. Porque Deus não faz cair bênçãos sem medidas na nossa cabeça. E num ato de desespero, a pessoa acaba dando tudo como eu dei. E pode ficar até sem onde morar. Se não fosse a misericórdia de Deus, bispo, se não fosse o amigo que o senhor orientou eu a sacrificar, hoje eu estava dentro de um puteiro levando... Estaria no puteiro, levando milhares de almas pro inferno. Então foi isso que aconteceu. E eu entrei na justiça contra a igreja, pedindo os 2 milhões de volta, porque eu não acho justo a fogueira santa. Eu acho justo sim o dízimo, mas a fogueira santa não é justa, bispo. Não é justa. Não é justa. Então, se o senhor diz que tem o Espírito Santo, se o senhor acredita que a Universal é a obra de Deus, não faz mais a fogueira santa, porque isso é um crime. É um crime. Bispo, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E aí eu queria deixar para o senhor refletir, porque eu sei que o senhor é um homem inteligente, né? Quem me ajudou foi aquela pessoa que lá atrás eu abri mão por obediência ao Senhor. Então eu queria que o senhor refletisse tudo isso. E que Deus abençoe o senhor, que o Senhor Jesus tenha misericórdia do senhor. E que o Espírito Santo dê sabedoria para o senhor,
para parar com essa fogueira santa, bispo. Porque na intenção de salvar almas, milhares estão sendo levadas para o inferno por querer dar tudo para Deus. E eu fui uma delas. E por querer dar tudo para Deus, eu podia ter voltado para um puteiro. E o Senhor não estava nem aí, né? Nem aí com a minha alma. Porque afinal iria abrir precedentes para outras pessoas pedirem a devolução das doações, né, das fogueiras santas. É isso, bispo. Essa é a verdade. E o senhor sabe que é a verdade. Essa é a verdade. Graças a Deus agora, Deus não me desamparou. Meu amigo me perdoou, me ajudou. Graças a ele, eu não voltei pro puteiro. Deus colocou um homem de Deus no meu caminho, que tá me incentivando a fazer cursos. Tô fazendo cursos para ter uma profissão digna. E é isso. Então, essa mensagem é para o senhor ouvir da minha boca, porque talvez as informações tenham chegado até o senhor de outra maneira. Então, é isso, bispo. Pede a direção do Espírito Santo. Pede bastante a direção do Espírito Santo. Porque se hoje eu estivesse dentro do inferno, levando outras pessoas para o inferno, pode ter certeza que o Senhor estaria respondendo pelas almas que o Senhor mesmo, se foi o Senhor que negou ajuda quando eu implorei para mim não cair num ato de desespero, o Senhor estaria respondendo por essas almas. Então, bispo, para com a fogueira santa. Deus abençoe o senhor.